Boa noite! Estamos aqui com esse exemplar, ganhador do World Beers Award de 2017. Uma Belgian Blonde Ale, excelente, refrescante. Tem uns traços de lúpulo ainda, que dá para sentir o aroma. Excelente cerveja. Para refrescar, para uma cerveja um pouco mais leve, entendeu? Então, assim, feita por padres, segue uma rígida receita, perfeita. Não tem um alto drinkability, assim, não tem como negar uma dessa. Pois bem, hoje é mais rápido, porque são 3 textos que eu tenho que fazer. Então, vou até deixar aqui, porque eu comprei 3 leves para me acompanhar. Primeiro texto, um quê de partido novo nele, porque é um texto que fala muito sobre as teorias libertárias. Teoria libertária, que é como se fosse um resgate do liberalismo tradicional. E o texto começa com um excelente exemplo de taxonomia, perfeito, classificando os liberais, classificando os libertários. O texto é La Teoria de la Justicia, de John Rawls e seus críticos, de Philippe Petit e de Chandron Kukatas. Não sei como é que se pronuncia, mas ele começa o texto falando das variedades dos liberais. Existem os liberais clássicos e os liberais modernos. Os liberais clássicos, eles se baseiam numa igualdade, só que não tem uma atuação tão evidente do governo. Do Estado, melhor assim dizer, porque o governo é transitório e o Estado é fixo. Agora, os liberais mais modernos, a exemplo de John Rawls, que é o criticado aqui, que a chacota, é o Judas malhado do texto, ele prega pela redistribuição de bens, que isso é uma forma de igualdade também. Bom, pois bem, além disso, os liberais modernos, que na realidade são os liberais clássicos, mas de hoje em dia, são chamados libertários. Os libertários são aqueles partido novo, Estado mínimo, ninguém toca na minha propriedade, eu tenho direito de me manifestar, tenho direitos civis, tenho direitos políticos, eu posso me expressar, ninguém pode me ir contra mim, enfim, é o partido novo. Não vejo outro partido sem ser o partido novo pro libertário tupiniquim. Então, dos libertários existem 2, os libertários pragmáticos e os libertários de princípios, que são os libertários pragmáticos são aqueles caras que falam que o Estado grande é engessado, é ineficiente, deixa que o mercado se regula, ele não vai ter assimetria de informação, vai saber onde prover os bens, enfim, deixa o mercado aí. Agora, os libertários de princípios têm algo mais profundo, né? Quando envolve princípios, tem um peso, um fardo, né, de entender por que o libertário de princípios está ali. Porque ele não aborda só as questões econômicas. Ele aborda principalmente o direito da pessoa não ter o seu direito violado. E aqui vai entrar um conceito muito importante que eu vou falar daqui a pouco, que é o conceito self-constraint, moral side constraint. Mas daqui a pouco vamos falar sobre ele. Esses libertários, né, de princípios, eles falam que os direitos deles não podem ser comprometidos em nenhuma hipótese. Então, se alguém querer tirar a liberdade de expressão, isso viola um princípio de um libertário, ainda que esse libertário tenha coisas absurdas a dizer, não pode calar a boca dele, ainda que sejam coisas mais absurdas possíveis, mas o libertário tem os direitos civis políticos que ser garantidos. Eles criticam o John Rawls porque o Estado dele é mau, o Estado dele pega de um e distribui para o outro. Ele invade muito o direito de propriedade, e aqui tem uma aproximação dos libertários com os conservadores, né? Como eu já disse, conservador, a persona do conservador é aquele cara da Carolina do Sul, que está com uma espingarda na mão, com a palha na boca e fala, saia da minha propriedade. Então, eles têm uma preocupação muito grande em não violar os seus direitos e suas liberdades individuais. Eu, por mim, cara, pode fazer tudo, só não toca na minha cerveja que eu estou bebendo, porque, enfim, ele fala mais sobre um outro crítico do Rawls,
o Nozick. O Nozick, ele é um libertário de princípios e vai defender principalmente os direitos civis e os direitos da propriedade privada. Os direitos civis são os direitos de liberdade pessoal, o direito de ir e vir, enfim, um lockdown seria inconcebível, né? Fechar bar, como assim fechar bar? Por quê? Deixa a pessoa trabalhar, deixa cada um ganhar o seu dinheiro da sua forma, não tem nada não. Enfim, e ele pensa que os direitos devem ser respeitados e devem ter os direitos, ele deve ser mais aí que entra o princípio da moral side constraint, que é onde a liberdade de um termina quando a do outro começa. Então o direito é uma garantia que você tem que seu direito não vai ser violado, é como se fosse um escudo, uma capa protetora, que significa que é uma pretensão personalizada que aí sim talvez o Estado possa intervir aí para garantir esses direitos. Bom, além disso, né, ele faz uma crítica ao utilitarismo, olha, veja bem, porque ele fala que os seus direitos individuais não podem ser violados, ainda que isso implique em benefícios maiores para a sociedade. Então, a postura dele libertária de princípios, ele é contra essa questão de perder para melhorar a vida dos outros. Então, cada um por si, é mais ou menos isso. E o mercado se regula, né? Bom, como o Nozick tenta resolver um problema do Estado mínimo? Porque, segundo ele, se depender dele, ele vive num estado de natureza de Locke. Então, como não pode existir um estado de natureza lockeano, que seria o caos total, né? Ele pressupõe que tem duas condições para que o Estado mínimo possa atuar. As pessoas e suas agências têm que atuar no interesse racional e interesse próprio. E o segundo, que ele tem que ser respeitados os direitos dos demais, não infringindo-os, e, se houver alguma infração, pague a compensação. O famoso direito ou dano moral ou de indenização, seja lá o que for. E o Nozick, ele fala 4 estágios, né, de desenvolvimento de um Estado, né? O primeiro e o segundo, já ressalto logo, que não são para estados propriamente ditos, né? Bom, o Estado 1 é contra os inconvenientes, as pessoas começam a se juntar, o estado de natureza lockeano começa a dar merda, e as pessoas começam a se juntar em agências, né? E agências rudimentares. Ali é a família, ali é o comércio, ali é a escola, enfim. Agências, reuniões, conglomerados que pessoas possam garantir melhor os seus direitos. Mas existe uma família aqui, outra família aqui. Enfim, as agências concorrem entre si, né? Agora, no segundo estágio, a agência já se desenvolve para uma agência mais parruda. Ele diz uma agência mais federal, assim, começa a abordar... ela fica meio sem concorrente, né? O dominante. Cada agência é dominante em sua respectiva atuação, né? Então, nessa etapa, o autointeresse racional é suficiente para se direcionar já para um estado mínimo, né? Apesar de ele ser contra um estado forte, pelo menos um estado mínimo tem que ser garantido, justamente para assegurar determinados direitos sejam cumpridos, né? O terceiro estado já é a agência, né, já talvez cobrando impostos sobre, ou os clientes, né, eles contribuem para que a agência proteja eles dos seus interesses e dos interesses contra os independentes, que ele diz assim. Os independentes são as pessoas que não são os clientes da agência, são as pessoas que são desfiliadas a qualquer agência. Bom, e o quarto estágio é quando essa agência ela começa a pagar, né, ou pagar compensações para os independentes. Olha isso, os clientes pagam a agência e a agência repassa o dinheiro para os independentes. Mas por quê? Porque a agência é boa? Não, porque eles acham que o custo financeiro de fazer essas redistribuições da migalha é muito menor do que se esses dependentes começarem a querer fazer represálias, né, para os próprios clientes. Então é como se você estivesse pagando o arrego. A agência paga o arrego para os clientes, para os independentes não intervirem nos interesses dos clientes. Perfeito? Sem enrolação, voltando aqui que eu atendi o interfone. Obviamente era cerveja. Feitas as considerações a partir dos 4 estágios de Nozick, que percorre da criação de um Estado, existem alguns pontos de diferenciação
por que não é o Estado mínimo, que ele tenta se justificar, mas assim, na minha visão, né, na minha, lógico, humilde visão, assim, tenta meter um migué ali para falar que não é o Estado mínimo, né, porque tem todos os traços de Estado mínimo, a questão da agência intervindo, enfim. Ele fala por que não, por que é um Estado quase contratualista e, enfim, e não se aproxima de um Estado mínimo. Porque, permite aos independentes imporem uns aos outros o respeito de seus direitos. Tá, legal, bacana. Continuando. Segundo, esse sistema não tributa os independentes da mesma forma que tributa os membros da agência, só podendo cobrar dos independentes os custos financeiros implicados para proteger de si mesmos. Enfim, é aquele custo que ele repassa para não sofrer represália. Mas assim, a gente pega um sistema tributário hoje em dia, a gente vê que não é 100% da população que contribui. Existem as pessoas que sonegam, e não sonegam por culpa, assim, porque não vai pagar imposto, ou porque não tem um mínimo, né, para pagar imposto, não quer nem declarar, enfim. São obrigações que as pessoas não levam a sério, infelizmente, hoje em dia. Enfim, são esses fatores que ele diferencia, porque não é um Estado mínimo, porque tem gente que não paga tributo, enfim. É um modelo, né? Então, por ser modelo, trata-se de situações abstratas. Continuando, ele faz uma diferenciação agora, o Nozick, sobre a justiça estrutural e a justiça histórica. E aqui é bastante legal ter em mente o que é justiça para o Rawls, né, que é o Judas Malhado do texto, e o que é justiça para um libertário, né? O libertário, ele pressupõe que a justiça ela é uma justiça histórica, né? Ou seja, você adquiriu alguma propriedade, se essa propriedade foi adquirida de forma lícita, porra, ótimo, essa propriedade é sua e não tem ninguém que questione. Agora, por exemplo, numa cadeia de produção, uma indústria produz o produto, compra insumo, aí depois vende para o atacadista vende para o varejista vende para o consumidor final, enfim, toda essa tradição do bem, aconteceu de uma forma justa, ninguém roubou de ninguém, então o que interessa é se tem alguma coisa que deixe essa relação viciada. E não deixou, então foi justo. Você adquiriu a sua propriedade de uma forma justa. Por seu turno, para o John Rawls, a justiça ela tem que se basear nessa questão histórica, mas, diferentemente pro libertário, a justiça histórica ela é uma condição necessária, né? Agora, para o libertário, a justiça histórica é uma condição suficiente. Para o Rawls, é uma condição necessária, porque tem que respeitar a justiça estrutural. O que quer dizer isso? A justiça estrutural é se aquele bem contribuiu, de certa forma, para que a situação de todos os semelhantes fiquem, de certa forma, mais equilibrada, né? A justiça estrutural, portanto, vou ter que ler aqui o texto, tem que satisfazer uma redistribuição estrutural de que o grupo menos favorecido está melhor do que estaria se estivesse sob uma distribuição mais igualitária. Ou seja, para que exista uma diferença de aquisição de propriedade, para uma pessoa ter mais, o grupo em si, né, o saldo final, as pessoas estão melhores do que se fosse uma distribuição igualitária. Isso tem a ver com aquela ideia de assumir riscos, por exemplo. O empresário, quando ele assume um risco maior do que os outros, ele vai ganhar mais do que os outros, mas é porque ele está beneficiando muito mais gente, porque ele está empregando, porque ele está gerando uma cadeia de produção ali, que está gerando, movimentando o comércio, e é isso. Agora, para dar 15 minutos, eu não tenho que ir para o computador passar o vídeo. Ele faz duas objeções, a objeção básica e a objeção prática. A objeção básica é que a objeção básica ele fala que a teoria de Rawls trata os bens cuja a teoria de Rawls trata os bens cuja distribuição suscita questões de justiça. E assim, para você adquirir uma propriedade, não precisa ficar devaneando sobre se vai ser mais justo para os outros ou não, aquilo é seu. E a objeção prática é que o Estado vai ter que intervir de uma forma muito recorrente para atingir essa justiça estrutural de Rawls. Então é isso, com 10 segundos de sobra, 9, 8, 7, 6, 5. Saúde
E deu os 15 minutos.